Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 25, do versículo 1 em diante. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto. Durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, e eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção quando disseram, converta-se cada um do seu mau caminho e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis, eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. O cálice da ira de Deus. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da mão do Senhor, e fiz com que dele bebessem todas as nações, as quais o Senhor me enviou, Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. O faraó, o rei do Egito, seus conselheiros e seus líderes, todo o seu povo, e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis de Uz, todos os reis dos filisteus, de Ascalon, Gaza, Ecrom, e o povo que restou em Asdod, Edom, Moabe e os amonitas, os reis de Tiro e de Sidom, os reis das ilhas e das terras de além-mar, Dedã, Temá, Bus e todos os que rapam a cabeça, e os reis da Arábia e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zinri, de Elão e da Média, e todos os reis do norte, próximos ou distantes, um após outro, e todos os reinos da face da terra. Depois de todos eles, o rei de Sesac também beberá do cálice. A seguir diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebam, embriaguem-se, vomitem, caiam e não mais se levantem, por causa da espada que envio no meio de vocês. Mas se eles se recusarem a beber, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês vão bebê-lo. Começo a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome, e vocês saíram impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. E você profetize todas essas palavras contra eles, dizendo, o Senhor ruge do alto, troveja de sua santa morada, ruge poderosamente contra sua propriedade, ele grita como os que pisam as uvas, grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Lamentem-se e gritem, pastores. Rolem no pó, chefes do rebanho, porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. Não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouvem-se os gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão ele saiu de sua toca. A terra
terra deles ficou devastada, por causa da espada do opressor e do fogo de sua ira. A respeito de todo o povo do Rio de Janeiro, a palavra do Senhor anuncia isto. Durante anos, a palavra do Senhor tem vindo a vós, desde antes até o dia de hoje. Ela tem sido anunciada a vocês dia após dia, mas vocês não me dão ouvidos, declara o Senhor. Embora eu tenha enviado a vós os meus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês. E eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês, Rio de Janeiro, não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês do Rio de Janeiro não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Estados Unidos, declara o Senhor, e os trarei para atacarem esta terra, os seus habitantes e todos os estados ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, ao carnaval, comemoração por futebol, etc., e às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à energia elétrica. Toda esta terra, a nação brasileira e o Rio de Janeiro se tornarão uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao presidente dos Estados Unidos e à sua nação, por causa da sua iniquidade. Quando se completar o tempo determinado, castigarei também os Estados Unidos por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e o deixarei arrasado para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito e que meus servos, através do meu espírito, profetizaram a todas as nações, porque eles próprios serão escravizados por muitas nações e grandes governos. Eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Assim nos diz o Senhor, o Deus de Israel: peguem da minha mão este cálice com vinho da minha ira. Eu farei com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Minha igreja, as cidades do Rio de Janeiro, seus políticos, líderes e autoridades, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição. Pois hoje faço vocês beberem desse cálice. O presidente do Brasil, seus conselheiros, seus ministros, seus líderes políticos e todo o povo brasileiro, e todos os estrangeiros que aqui residem, todos os líderes religiosos que servem e cultuam a demônios, aos seus próprios deuses, todos do maior ao menor, próximos ou distantes, de toda a nação brasileira e das outras nações, todos, um após outro, todas as nações, povos e línguas da face da terra. E por último, depois de todos eles, os Estados Unidos, seu presidente também beberá do cálice. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam, embriaguem-se, vomitem, caiam e não mais se levantem, por causa da espada que envio no meio de vocês. Mas se vocês se recusarem a beber, digo-lhes, vocês vão bebê-lo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: começo a trazer desgraça sobre a igreja e o povo que leva o meu nome, e vocês sairiam impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Eis que o Senhor ruge do alto, troveja de sua santa morada, ruge poderosamente contra sua criação, sua propriedade. Ele grita como os que pisam as uvas, grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém planteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Lamentem-se e gritem, pastores, rolem no pó, chefes do povo, porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. Não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória para os chefes do povo. Ouvirá-se os gritos dos pastores e o lamento dos chefes do povo, pois o Senhor está destruindo os domínios deles, as pastagens deles. Os pastos tranquilos serão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele saiu da sua toca. Nossa terra ficará devastada por causa da espada do opressor e do fogo de sua ira. Agora, capítulo 26, do versículo 1 em diante. No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu ordenar a você, não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Diga-lhes, assim diz o Senhor: se vocês não me escutarem, nem seguirem a minha lei que dei
a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram: Você certamente morrerá. Por que você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló e que esta cidade ficará arrasada e abandonada? E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar à entrada da porta nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo: Este homem deve ser condenado à morte porque profetizou contra esta cidade. Vocês o ouviram com os seus próprios ouvidos. Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo: O Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade tudo o que vocês ouviram. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem bom e certo. Entretanto, estejam certos de que se me matarem, vocês, esta cidade e os seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois na verdade o Senhor enviou-me a vocês para anunciar essas palavras. Então os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, do nosso Deus. Alguns dos líderes da terra se levantaram e disseram a toda a assembleia do povo: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: Assim diz o Senhor dos exércitos: Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um monte coberto de mato. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Quando o rei Jeoaquim, todos os seus homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoaquim mandou ao Egito Elnatã, filho de Aquibor, e com ele alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar à espada. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Mas Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Assim diz o Senhor: Fale a todo o povo das cidades do Rio de Janeiro que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu, o Senhor, me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Assim diz o Senhor: se vocês não me escutarem, nem seguirem a minha lei que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló e do Rio de Janeiro, desta cidade, um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Sacerdotes, profetas e todo o povo, ouçam Deus falar, mas vocês dizem a quem prega esta mensagem do Senhor: Você certamente morrerá, e os prendem. E perguntam-lhes: Por que vocês profetizam em nome do Senhor e afirmam que este templo será como Siló e que o Rio de Janeiro ficará assolado e abandonado? E todo o povo se ajunta contra os servos de Deus no templo do Senhor. E os políticos, os líderes do Rio de Janeiro, ao saberem disso, vêm do palácio até o templo do Senhor para julgá-los. E os sacerdotes e os profetas dizem a esses líderes e ao povo: Esta pessoa deve ser condenada à morte, porque profetizou contra este estado. Vocês são testemunhas, ouviram com seus próprios ouvidos. O Senhor enviou seus servos para profetizar contra este templo, ou seja, contra a igreja e contra este estado, tudo o que vocês têm ouvido. Agora corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto aos servos que o Senhor enviou, estão nas mãos de vocês. Façam o que acharem bom e certo. Entretanto, estejam certos de que se os matarem, vocês, este estado e nação e os seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente, acendendo assim mais ainda a ira do Senhor, pois o Senhor os tem enviado a vocês para anunciarem estas palavras. Reconheçam que isto já foi profetizado há muito tempo. A igreja que leva o nome do Senhor será arada como um campo, se tornará um monte de entulho, o povo do Senhor e a terra da igreja, um monte coberto de mato. Estamos ao ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Até o próximo vídeo. Tchau!